A personalidade narcisista é um transtorno da estrutura do ego, em que uma imagem distorcida de si mesmo prevalece sobre o contato real com o ambiente. Uma pessoa com esse tipo de personalidade constrói sua identidade com base na necessidade de ser especial, admirada e protegida de qualquer crítica. Para ela, o ambiente não é um espaço de relações recíprocas, mas um espelho no qual busca constantemente a confirmação de sua própria grandiosidade. Esse fenômeno não se limita a um amor excessivo por si mesmo. No cerne da personalidade narcisista, escondem-se uma insegurança crônica, uma forte necessidade de controle e uma incapacidade de aceitar as próprias fragilidades. A dependência emocional da atenção alheia constitui um mecanismo de defesa que se manifesta por meio da arrogância, frieza ou um perfeccionismo excessivo. Nas relações interpessoais, o narcisista frequentemente assume um papel dominante. Manipula, julga e evita a intimidade, já que esta ameaça a imagem cuidadosamente construída de si mesmo. Quando não recebe a admiração esperada, reage com raiva, retraimento ou desvalorização ativa dos outros. Não se trata apenas de um mecanismo de defesa, mas de uma estratégia de sobrevivência em um mundo percebido como uma ameaça para um ego frágil. A personalidade narcisista é uma luta dramática entre a imagem de poder e o medo de não estar à altura. É a história de um ser humano que teme tanto a rejeição que nunca permite que ninguém se aproxime de verdade. O relacionamento com uma pessoa narcisista assemelha-se a uma montanha-russa emocional, onde fases de admiração alternam com períodos de frieza, manipulação e desvalorização. No início, o narcisista pode parecer encantador, atencioso e extremamente envolvido. Cria a ilusão de um vínculo único, que rapidamente se torna viciante. É a fase de idealização, durante a qual o parceiro é colocado num pedestal. Não por amor, mas para sustentar a imagem de sucesso e perfeição que o narcisista deseja projetar. Com o tempo, ocorre uma mudança. A idealização dá lugar à desvalorização. Qualquer forma de contradição, independência ou crítica ativa os mecanismos de defesa. O narcisista reage com frieza, retraimento, agressividade passiva ou ataque direto. O parceiro deixa de ser visto como uma pessoa completa. Passa a ser percebido como uma ameaça, um lembrete da insuficiência do narcisista, que deve ser eliminado. A relação é marcada pela assimetria. O narcisista precisa que tudo gire em torno de si, suas emoções, suas necessidades, sua história. A outra pessoa é reduzida ao papel de fornecedora de atenção, lealdade e validação. Toda tentativa de falar sobre sentimentos, limites ou reciprocidade costuma terminar em gaslighting, uma inversão da situação, uma negação da realidade e a transferência da culpa. O relacionamento com um narcisista é emocionalmente esgotante, provoca perda de autoestima, tensão crônica e um sentimento constante de culpa. Ao mesmo tempo, instala-se uma dependência, porque os momentos de proximidade e intensidade se misturam com a dor, criando um ciclo tóxico de recompensa e punição. Não é amor, mas uma dependência de se sentir necessário, visto e ainda que brevemente idealizado. O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista baseia-se em critérios clínicos precisos e requer uma avaliação abrangente, realizada por um profissional qualificado em saúde mental. Não se trata de um diagnóstico baseado em observações superficiais ou rótulos populares, mas sim em padrões estáveis de funcionamento psíquico e social. A base do diagnóstico apoia-se nos critérios de classificações diagnósticas, como o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e a CID-11, Classificação Internacional de Doenças. Segundo o DSM-5, o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, na imaginação ou no comportamento, uma forte necessidade de admiração e uma falta de empatia, que aparece em diversos contextos e tem início no começo da vida adulta. Entre os principais critérios incluem-se um senso exagerado da própria importância, fantasias de sucesso e poder ilimitados, crença de ser especial, uma necessidade excessiva de admiração,
sentimento de privilégio, exploração de outros para fins pessoais, ausência de empatia, inveja dos outros ou a crença de que os outros sentem inveja, bem como comportamentos arrogantes ou altivos. O processo diagnóstico inclui uma anamnese clínica detalhada, a análise do histórico relacional, a avaliação do funcionamento profissional e social, além da observação do comportamento. É comum também o uso de instrumentos psicológicos como o MPI-2 ou o C5PD para avaliar de forma mais objetiva os transtornos de personalidade. Um aspecto essencial do diagnóstico é a distinção entre traços narcisistas de personalidade e um transtorno de personalidade narcisista. Um traço de personalidade só é considerado um transtorno quando é rígido, inflexível e interfere de forma significativa na vida cotidiana, nas relações e na experiência emocional. O diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista não é apenas um rótulo clínico, mas pode representar o início de um caminho terapêutico. Revela uma estrutura do ego moldada pelo medo, carências emocionais e mecanismos de defesa inadequados. Uma estrutura difícil de transformar, mas não imutável. A personalidade narcisista manifesta-se no cotidiano por meio de padrões de comportamento característicos, muitas vezes mal compreendidos ou minimizados pelo ambiente. Esses exemplos ilustram o quão profundamente enraizada está a necessidade de controle, admiração e dominação. Um superior hierárquico numa empresa ignora as ideias da sua equipe, apropria-se dos sucessos dos outros e interpreta qualquer crítica como um ataque pessoal. Rodeia-se de admiradores e marginaliza ou humilha publicamente aqueles que têm opiniões diferentes. Em seu discurso, ele é sempre o autor dos êxitos. Os fracassos são culpa dos outros. Um parceiro enche o outro de elogios no início da relação, planeja um futuro em comum e cria a ilusão de um vínculo perfeito. Com o tempo, passa a controlar, criticar cada pequeno comportamento e isola o outro de seus entes queridos. Quando o parceiro expressa suas próprias necessidades, é acusado de egoísmo ou deslealdade. A manipulação emocional torna-se uma forma de manter o poder. Um pai ou uma mãe não reconhece as emoções do filho, pois toda a família deve se adaptar ao seu estado de espírito e às suas expectativas. As conquistas do filho são vistas como validação do seu próprio valor. Diante de um fracasso, o pai reage com frieza, humilhação ou silêncio. O amor torna-se condicional. Depende do cumprimento das exigências narcisistas. Um amigo fala principalmente de si mesmo, ignora as necessidades dos outros e se afasta assim que deixa de ser o centro das atenções. Espera apoio constante, mas não está presente quando é ele quem é necessário. Suas relações são superficiais e de curta duração, porque a profundidade exige uma empatia que ele não possui. Em todas essas situações, repete-se um padrão central. A relação não se baseia na reciprocidade, mas na satisfação do ego de uma única pessoa. Por trás da fachada de força e segurança, esconde-se uma profunda necessidade de controle, um medo do fracasso e uma incapacidade de estabelecer uma verdadeira proximidade emocional. A terapia do transtorno de personalidade narcisista é um processo difícil, mas possível, que exige tempo, comprometimento e uma abordagem terapêutica adequada. Um dos maiores desafios está no fato de que pessoas com esse transtorno raramente procuram ajuda por iniciativa própria. Frequentemente recorrem à terapia devido a problemas relacionais, crises profissionais, estados depressivos ou por pressão de pessoas próximas. Em seu relato, o problema sempre vem do exterior. O objetivo central da terapia não é eliminar os traços narcisistas, mas sim promover a consciência emocional, desenvolver a empatia e trabalhar feridas psíquicas profundas do passado. O método frequentemente utilizado é a terapia psicodinâmica, que ajuda a reconhecer os mecanismos de defesa inconscientes e a compreender as raízes do sofrimento narcisista. A terapia dos esquemas e a terapia cognitivo-comportamental também podem ser úteis para modificar padrões destrutivos de pensamento e relação. Um elemento essencial do processo terapêutico é a construção de uma aliança terapêutica estável e autêntica. O terapeuta deve demonstrar empatia e firmeza ao mesmo tempo, sem se deixar envolver por jogos manipuladores, mas respeitando a dignidade do paciente.
O tratamento pode durar vários meses ou até anos, e geralmente se desenvolve em ciclos, com avanços e recaídas em antigos padrões. Os familiares e pessoas próximas de quem apresenta uma personalidade narcisista também necessitam de apoio. Suas vidas costumam ser marcadas por montanhas russas emocionais, sentimentos de culpa e uma perda da própria identidade. Para eles, grupos de apoio, psicoeducação e acompanhamento terapêutico individual são úteis para restabelecer limites, compreender os mecanismos de manipulação e recuperar o equilíbrio interior. Apoiar pessoas narcisistas e seus entes queridos requer paciência, compreensão e, ao mesmo tempo, limites claros. O tratamento não é simples, mas é possível. E onde nasce a vontade de mudar, começa um processo que pode tornar possível uma verdadeira transformação. Uma pessoa narcisista tem consciência do seu comportamento. Frequentemente, não completamente. Uma pessoa narcisista percebe a si mesma por meio de um prisma de idealização e de mecanismos de defesa que protegem seu ego frágil. Críticas ou qualquer tentativa de confrontá-la com uma imagem mais realista podem gerar forte resistência, raiva ou negação. A autoconsciência pode desenvolver-se durante a terapia, mas requer tempo e disposição para o autoquestionamento. Um narcisista pode amar. Um narcisista pode sentir proximidade emocional e apego, mas o amor que oferece costuma ser condicional e centrado nas próprias necessidades. A falta de empatia e o egocentrismo fazem com que instrumentalize ou ignore os sentimentos do outro. É um amor marcado pelo controle e pelo medo de perder o poder. É possível um relacionamento saudável com um narcisista? Somente se a pessoa narcisista estiver consciente do seu problema e trabalhar ativamente em si mesma. Caso contrário, a relação baseia-se em manipulação, desequilíbrio e exaustão emocional. Para o parceiro, isso implica estabelecer limites claros e afirmar suas próprias necessidades, muitas vezes com apoio terapêutico. Um narcisista pode mudar? Sim, mas a mudança é difícil e demorada. Requer uma tomada de consciência profunda, trabalho sobre a maturidade emocional e o rompimento com os mecanismos de defesa. Pessoas narcisistas raramente buscam ajuda por conta própria. Normalmente é necessária uma crise importante para que encarem a realidade. Como reconhecer um narcisista no cotidiano? Os sinais típicos incluem necessidade constante de admiração, falta de empatia, exagero dos próprios feitos, manipulação emocional, dificuldade para aceitar críticas e sentimento de superioridade. Nas relações, o narcisista inicialmente seduz com atenção, depois assume o controle e rebaixa o outro. O narcisismo é sempre um transtorno de personalidade? Não. Traços narcisistas existem em diferentes graus em muitas pessoas e nem sempre são patológicos. Só se diagnostica um transtorno de personalidade narcisista quando esses traços são rígidos, persistentes e causam sofrimento ou prejuízo significativo na vida e nas relações. O que podem fazer os familiares ou pessoas próximas de um narcisista? Cuidar, antes de tudo, de si mesmos. Estabelecer limites claros, buscar apoio emocional e terapêutico e não tentar consertar o outro a qualquer custo. Apenas um narcisista disposto a mudar pode aspirar a uma verdadeira transformação. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição que influencia profundamente a forma como uma pessoa se percebe a si mesma e se relaciona com os outros. Por trás da fachada de segurança e da necessidade constante de admiração, escondem-se uma autoestima frágil, medo de rejeição e um vazio emocional. O narcisista não cria vínculos, ele os controla. Não escuta, espera validação. As relações com ele são assimétricas, marcadas por manipulação, idealização e desvalorização. As raízes desse transtorno encontram-se frequentemente na infância. Uma autoestima instável, ausência de aceitação incondicional e expectativas exageradas. Mecanismos de defesa como repressão, projeção e desvalorização tornam-se os pilares de sua identidade. O tratamento do transtorno de personalidade narcisista é possível, mas requer uma terapia de longa duração, na qual se construa a confiança, desmontem-se progressivamente os mecanismos de defesa e se desenvolva um senso de si autêntico. O apoio das pessoas próximas também é essencial.
Elas que muitas vezes vivem à sombra de um caos emocional e precisam aprender a redefinir seus limites, sua força e sua autonomia. O narcisismo não é um rótulo, mas um mecanismo psíquico complexo. Compreendê-lo abre a porta à mudança, não apenas na vida da pessoa afetada, mas também em todo o sistema relacional que se forma ao seu redor.